Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo pelo canal. Hoje, dia 9 de junho de 2019. Qual a diferença entre o pecado de blasfêmia e o pecado de apostasia? A intenção do vídeo, como sempre, não será ofender a nenhuma religião e nem a ninguém, mas passar o meu ver. Um debate no campo das ideias e teológico, e não algo pessoal ou contra alguma religião. Eu poderei citar nomes de alguma igreja para melhor compreensão, mas de forma nenhuma é para denegrir a imagem de nenhuma religião. Eu vou citar aqui a Igreja Congregação Cristã em algumas partes do vídeo. A Igreja Congregação Cristã se confunde muito nessa questão de pecado para a morte, blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado sem perdão. Hoje não são todos mais que estão nessa situação, porque hoje tem muito estudo pela internet e tudo mais, então muitos já compreendem a realidade, não são todos mais. Mas antigamente, que era mais fechado ali, a coisa era pior. Então hoje já não é muito mais como já foi. Eu já respondi muitas pessoas aqui pelo canal desesperadas, achando que não tinham mais perdão por ter desviado por algum motivo, né? Por ter adulterado, por ter fornicação. Eu vou abordar aqui apenas a apostasia e a blasfêmia, usando como base a blasfêmia dos fariseus, de Mateus capítulo 12, e a apostasia de Hebreus capítulo 6, somente esses dois aqui. Vamos começar pela blasfêmia. Um dos significados para a blasfêmia é insultar divindades ou coisas. Então eu vou usar este adjetivo aqui, que vai se encaixar melhor no estudo. Em Mateus 12, Jesus expulsou um demônio e os fariseus disseram que Jesus expulsou o demônio pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Um adjetivo ao diabo. Então, expulsou o demônio pelo poder do próprio diabo. Analisando este caso, eu não acredito que essa foi a única vez que os fariseus atribuíram uma obra de Cristo ao diabo. Os fariseus sempre perseguiram a Jesus. Desde o princípio, Jesus ressuscitou Lázaro e os fariseus queriam matá-lo. Jesus curou doentes e os fariseus criticavam porque era num dia de sábado, porque Jesus curava no dia de sábado, expulsava demônio no dia de sábado. Jesus curou cegos, surdos, expulsou demônios e muitos outros sinais que eles viram e nem assim se converteram, a ponto de atribuir um milagre ao diabo. Perseguiram a Jesus desde o princípio até a sua morte. Hoje, quem insulta as obras que são realizadas por Deus também cometem blasfêmia, mas não podemos assimilar ao caso dos fariseus, pelo menos na sua totalidade, pois isso foi contra o próprio Jesus. E veja que os milagres que Jesus fazia eram milagres reais e visíveis, como cegos que enxergavam, mudo falava, mortos ressuscitavam. Eram milagres evidentes. E nem assim se converteram ou reconheceram a Cristo, mas preferiram atribuir as suas obras ao diabo. Foi por motivos religiosos que os fariseus não abriram mão. Ainda hoje, existem grupos religiosos que fazem o mesmo papel dos fariseus.
Eu não estou citando o nome, nem esse nem aquele. Existem grupos. São fariseus contemporâneos, fariseus modernos, fariseus dos dias atuais. Tem um sistema religioso que diz que todo milagre que acontece fora da igreja deles é do diabo. Ou seja, todo milagre que não acontecer na igreja deles é do diabo. Então cometem o mesmo erro dos fariseus. Tem outro grupo religioso que diz que todo milagre vem do diabo porque hoje não existe mais milagres. Era só para os tempos apostólicos. Tanto um quanto o outro cometem o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, pois muitos dos sinais que acontecem hoje são de Deus. Tem falsos milagres combinados, tem milagres que podem ser de origem maligna, mas também tem os milagres que são de Deus. João mandou provar os Espíritos, 1 João 4,1, provai se está em conformidade com a Bíblia. Então eles cometem os pecados semelhantes ao dos fariseus. É algo ligado à religião, semelhante aos fariseus. Lugar nenhum da Bíblia diz que haveria uma igreja específica para realizar milagres e nem diz que milagres não haveriam mais depois da era apostólica. Jesus disse que estes sinais seguiriam aos que crescem, seguiriam. Foi dado para a igreja que pertencemos hoje. Estamos na mesma dispensação da igreja do tempo dos apóstolos, da igreja primitiva. Estamos na dispensação da graça, que é a mesma que foi dada a eles. Que haveria sinais, milagres, dons proféticos e vários tipos de dons atribuídos à igreja, que é o povo que serve a Deus, não uma igreja específica, como querendo ser a única e a certa. Então eles julgam de acordo com a religião e não de acordo com o que a Bíblia ensina. A Bíblia manda provar, 1 João 4,1, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai se está em conformidade com a Bíblia, e não em conformidade com a sua religião. A religião prova de acordo com a religião. E eles julgam de acordo com a religião deles. Tudo o que não procede da religião deles não vem de Deus e cometem o pecado dos fariseus. Se os fariseus se arrependessem, teriam perdão da mesma forma que os fariseus de hoje também têm. Jesus os julgou como condenados porque conhecia o coração deles. Eles nunca voltariam atrás. A pessoa se convence pela palavra ou pelos sinais. Os fariseus ouviram as palavras de Jesus, dos apóstolos, de João Batista e não creram. E viram os sinais que Jesus realizava com seus discípulos, milagres grandes, como ressurreição de mortos. Mesmo assim não creram. Então para eles não tinha mais jeito. A blasfêmia dos fariseus foi um caso isolado em cima daquilo que viram e viveram. Foi algo específico. Não existe nenhum pecado específico considerado sem perdão, como um grupo religioso pensa e condenam alguns que cometem certos pecados. Duvidar de algo por falta de conhecimento bíblico não é a mesma coisa de afirmar que algo não vem de Deus ou que venha do diabo por não ser da religião deles, ou porque a religião ensinam assim. Neste caso, estão no mesmo nível que os fariseus. Nem tudo que vemos acreditamos e nem somos obrigados a acreditar. Tem coisas que podem ser da carne, tem coisas que podem ser combinado e tem coisas que podem ser do diabo. Mas não vamos avaliar nada de acordo com religião, de acordo com a Bíblia. Se errarmos, um dia que tivermos conhecimento melhor, vamos compreender. Mas a intenção era outra, foi um erro, foi um equívoco. Temos perdão. É uma questão de interpretação.
Agora vamos para a apostasia. A apostasia é em cima de algo que a pessoa viveu. Apostatar significa voltar atrás. No caso bíblico, é negar o que um dia a pessoa viveu. Um desviado pode ser ou se tornar um apóstata, mas não significa que todo desviado seja um apóstata. Nem todo desviado é uma pessoa apóstata. Apostatar significa voltar atrás. Existe o desviado que reconhece que peca. Esse não é um apóstata. Ele não nega o poder de Deus. Simplesmente voltou para o pecado e reconhece o seu estado pecaminoso. E existe o apóstata que nega o que viveu. Esse é o perigo. A apostasia é o perigo. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 6. Vamos ler aqui. E verso 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, reprovaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, reprovaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Está bom até aí, só para compreender melhor. Aqui se trata da consequência da apostasia, da consequência. Aqui se refere a alguém que foi iluminado, transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Viveu a palavra de Deus, teve o Espírito Santo. Aqui não se trata de um desviado deste cristianismo fajuto, não na totalidade, mas alguns, parte do cristianismo de hoje é fajuto e fora da palavra. Desviado do Evangelho é aquele que viveu o Evangelho. É o que se enquadra nesse texto de Hebreus 6. Desviado do sistema religioso é aquele que foi para uma igreja, para um sistema religioso, não se converteu, se batizou lá de piscina de água morna, sem se converter, toma ceia lá que não tem nenhum significado, é um pão com suco, não se converteu, vive no mundo a mesma coisa. Essa pessoa não se enquadra neste texto de Hebreus, pois nunca teve experiências espirituais com Deus. Ela é uma desviada do sistema religioso e não desviada do Evangelho. 1 João 5,16 retrata o caso de um desviado apóstata e de um desviado que não se apostatou. Lá está escrito: se vir seu irmão, aqui se refere a alguém que um dia foi convertido, cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte e a esse digo que não ore. Pecado que não é para a morte é aquele que não é um apóstata. Ele desviou, mas reconhece que está em pecado e até pretende voltar, mas não tem forças espirituais. Esse João disse para orar na certeza que Deus vai restaurar a pessoa espiritualmente e ela retornará. Ela está fraca, ela está caída, mas está arrependida. Ela caiu por deslize e Deus vai restaurar essa pessoa. E o pecado para a morte é a pessoa que se apostatou. Ela não acredita mais que vive no pecado, ela nega o que ela viveu. E esse é um tipo de oração que não terá certeza que terá resposta, porque a pessoa não reconhece mais o seu estado. A apostasia leva ao afastamento do Espírito Santo de dentro da pessoa. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o que convence a pessoa do pecado, o que leva a pessoa ao arrependimento. João 16, verso 8 diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Sem o Espírito Santo, a pessoa está morta espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo está morto. E negar o Espírito Santo é continuar morto para sempre. Morte espiritual definitiva. O Espírito Santo se afastará definitivamente da pessoa.
não tendo mais chance, é um caminho sem volta. Foi isso que o escritor de Hebreus se referiu. O Espírito Santo é quem transforma e regenera a pessoa. 1 Samuel 10, verso 6, Samuel disse para Saul: o Espírito Santo se apoderará de ti e será transformado em um novo homem. Para a pessoa ser transformada, o Espírito Santo precisa se apoderar da pessoa. E também é impossível uma pessoa receber o Espírito Santo e continuar a mesma coisa. Então precisa de uma ação direta do Espírito Santo na vida da pessoa para que ela mude. Negar as obras do Espírito Santo, como fizeram os fariseus, e como faz um apóstata, é afastar o Espírito Santo de si e assinar a sentença de condenado. Agora, para encerrar, a prova que a pessoa não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado para a morte é o arrependimento. A prova que não se apostatou também é o arrependimento, pois quem está nessa situação nem reconhece que peca, pois é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, e o Espírito Santo se afastou desta pessoa de forma definitiva. Ela nunca vai reconhecer o seu estado. Se ela reconhecer, é porque ainda existe uma ação do Espírito Santo na vida dela. Se não reconhece nunca mais, é porque já foi embora faz tempo. É um caminho sem volta. Se ela se arrepender, é porque não está nessa situação. A prova de não ter cometido esse pecado é o arrependimento. Tem mais pontos a serem analisados e mais passagens bíblicas para analisar. Mas já está com quase 20 minutos, vamos parar por aí. Está de bom tamanho assim. Apesar do assunto ser complicado, ser bem complexo, mas tem como ser explicado. Mesmo que alguns pontos possa te causar alguma dúvida, mas entenda que não existe pecado sem perdão e nem pecado específico considerado sem perdão, como alguns ensinam por aí, e causa desespero nas pessoas. Eu já ouvi casos de suicídio de pessoas que achavam que não tinha mais perdão. Já me contaram aqui na internet e já me contaram pessoalmente também, de pessoas até da congregação mesmo, que pensavam que não tinha mais perdão e acabaram se matando. Então é complicado. Leva à depressão porque não consegue cumprir o que eles dizem que tem que ser e depois acham que estão condenados e perde a liberdade, isso e aquilo, daí entra em depressão e pode acabar em tragédia. Mas é toda uma questão de interpretação. Obrigado a todos, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, espero que não chateei ninguém, né, porque o foco não é este, né, tratei com respeito aqui. Clique em gostei para ajudar a divulgar e até o próximo.